Paz, meus queridos, bom dia. Que hoje seja um dia agradável na presença do nosso amado Pai. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar e tocar o teu coração, para que você possa encontrar ânimo, coragem para retomar projetos, talvez na tua família, no teu ministério, que ao longo do tempo você deixou de lado, por circunstâncias adversas que te fizeram paralisar. Que você nesse dia consiga ver o agir de Deus na vida dos teus filhos, começando um projeto de salvação, começando um projeto que os traga para mais perto do Senhor. Sim, meu Deus, eu oro para que todos nesse dia sejam abençoados, para que seja um dia de portas abertas, para que seja um dia do agir sobrenatural na vida de cada um, para que todos os obstáculos que impedem as pessoas de viver as promessas de Deus caiam por terra agora, em nome de Jesus, porque tudo que Deus disse em sua palavra é realidade, é a mais pura verdade, e nós oramos para que isso se concretize em nossas vidas, na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, a Bíblia nos ensina que o nosso Pai Celeste é um Pai de amor, um Pai de promessas, e Ele presenteia aqueles que o agradam vivendo em fé. E aquele que deseja alcançar as promessas de Deus tem que de uma vez por todas riscar do seu dicionário as palavras eu acho, talvez, quem sabe. Não, isso não pode mais existir no teu linguajar. Deus quer sim que nós alcançamos as promessas que Ele fez para nós. Então, vamos fazer a nossa parte no dia a dia e caminhando com Ele, dando passos importantíssimos e necessários para alcançarmos as promessas que Deus tem para nós. Deus tem uma herança muito, muito maior prometida para nós. A nossa terra prometida não é aqui, não é uma nação, não é uma terra que emana leite e mel, não é um território geográfico ou um poder político. A nossa terra prometida é a vida eterna em Jesus Cristo. Mas há muitos obstáculos que impedem eu e você de vivermos as promessas que Deus fez para nós. Mas nós precisamos eliminar isso da nossa vida. Veja o que diz a palavra do Senhor em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aqui Deus afirma que Ele realiza sim. Ele não mente, Ele não falha, Ele não volta atrás em sua palavra. Então, por que tantas vezes as promessas de Deus não se cumprem na vida de certas pessoas? A palavra aqui nos diz, esse texto diz que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E nós podemos ver na palavra do Senhor também, em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se Deus cumpre com suas promessas, então por que muitas delas não se cumprem em nossas vidas? Diariamente, eu e você, meus queridos, nós lidamos com tantos obstáculos. Nós lidamos com situações que impedem o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. E eu quero destacar para vocês o primeiro obstáculo: ignorância espiritual.
A falta de conhecimento da palavra de Deus tem sido um grande obstáculo que tem impedido as pessoas de viver o cumprimento das promessas na sua vida cristã. Amados, acompanhe em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aqui nos diz, esse texto nos diz que o povo de Deus está sendo destruído porque ele não tem conhecimento, lhe falta conhecimento, ou seja, ele tem ignorância espiritual. Ele não tem conhecimento da palavra, das promessas que Deus tem com a sua vida. Então é necessário investir tempo no conhecimento da palavra, nas promessas que Deus tem para a nossa vida, para que eu e você possamos alcançar as promessas do Pai e viver de acordo com a sua vontade. Amados, agora é momento de refletir. Por que será que muitos cristãos têm dificuldade de meditar na palavra do Senhor todos os dias? Por que deixam lá para o final do dia, quando já estão cansados, para ler na palavra de Deus e muitas vezes acaba não sendo feito? Amados, o segundo obstáculo que nós podemos perceber que a palavra do Senhor nos traz é desobediência à palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz claramente em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, obedecer, comereis o melhor da terra. É verdade que tudo quanto recebemos de Deus é pela sua graça. Mas a obediência à palavra de Deus é a prova da manifestação da graça de Deus em nós. O texto lido diz que Israel, o povo escolhido de Deus, não pode entrar na terra prometida por causa de sua desobediência a Deus. Então, meus amados, eu e você precisamos tomar uma atitude diferente. Precisamos buscar em Deus um coração disposto a lhe obedecer, a cumprir o que diz a sua palavra, pois a obediência é fruto de um verdadeiro amor em Deus. Amados, como nós podemos alcançar um coração obediente a Deus? É muito difícil. É necessário que nesse processo eu e você nos esforcemos, busquemos na palavra a resposta que Deus tem para nós. E o terceiro obstáculo, incredulidade. Abra sua Bíblia comigo e veja o que está escrito em Hebreus 3:19. Ali diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja que esse foi mais um dos motivos porque o povo de Israel não pôde herdar a terra prometida. Vemos aqui que diz assim: vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Entrar aonde? Na terra prometida. Deus havia prometido ao povo de Israel que eles iam entrar na terra prometida, mas eles não entraram. Então, o que houve nesse caminho? O que aconteceu? Assim como o povo de Deus morreu ali no deserto, muitos cristãos estão morrendo no deserto da sua vida por conta da incredulidade. Em Mateus 13 nos diz que até mesmo Jesus se viu impossibilitado de operar milagres em Nazaré por causa da incredulidade do seu povo. Amados, nós precisamos orar, pedir que o Espírito Santo nos esclareça como vencer a incredulidade. Como termos uma posição de fé inabalável em Deus para vivermos em abundância o melhor que Ele tem para nós. Deus é fiel.
E Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. O maior prazer dele é abençoar os seus filhos, mas precisamos começar removendo esses obstáculos que nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, 2025 é o ano de romper limites. Então comece rompendo esses obstáculos. Leia mais a palavra, tome posse das promessas, tome posse de uma palavra profética para a tua vida, tome posse do que Deus disse ao teu respeito. Ore mais, jejue mais, busque mais e Deus vai te responder. E nós encontramos mais um quarto obstáculo: inversão de prioridade. Por incrível que pareça, a inversão de prioridade tem impedido tantos e tantos cristãos de receberem as promessas de Deus. São pessoas, são cristãos que querem viver as promessas de Deus, que querem receber as bênçãos de Deus, mas o Deus das promessas, das bênçãos, nunca é prioridade em sua vida. A palavra nos diz: buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos ver que Jesus nos ensinou que se nós priorizarmos o reino de Deus, Ele sempre vai providenciar para nós o necessário para vivermos uma vida digna, plena, com paz, alegria e abundância. É o próprio Jesus que diz isso. Não sou eu, não é nenhum homem ou mulher, é o próprio Jesus que promete a cada um de nós vivermos com abundância. Mas precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser prioridade em nossa vida. Primeiro a palavra de Deus, primeiro o devocional, primeiro Deus. Nós vemos num texto que está em Mateus que Marta inverteu a prioridade e como consequência ela estava fadigada, cansada, ansiosa, como muitos e muitos cristãos estão nos dias de hoje, cansados nos seus trabalhos, cansados e ansiosos nos seus ministérios. Então, meus amados, é de nós pensarmos nesse momento o que tem tirado o nosso foco de Deus na tua vida. O que tem impedido você de ter Deus como prioridade? Se você conseguir remover isso, a partir de hoje, Deus sendo o primeiro, a tua vida vai sofrer uma reviravolta incrível. Você crê? E o quinto obstáculo, resistência, dureza de coração. Diferente do incrédulo, o duro de coração, ele até ouve, mas ele resiste à palavra de Deus. Ele não crê. Em outras palavras, ele rejeita a palavra de Deus. E amados, quando eu e você rejeitamos a palavra de Deus, estamos também rejeitando todas as suas promessas e bênçãos para a nossa vida. É importante nós aprendermos que sempre quando tratamos a pregação da palavra com desprezo, nós também estamos desprezando as promessas, as bênçãos, a vitória que Deus tem para nós. Porque é através da palavra que nós vamos tendo um caminho que vai tomando posse do melhor, da fartura, da bênção, da prosperidade, da cura, da saúde, da restauração no nosso lar. Então, meus amados, hoje Deus te pergunta: como conservar um coração quebrantado diante de Deus? Pense aí, reflita, tome uma atitude, tome um posicionamento. E muito importante, sexto obstáculo, o pecado. Deus abomina o pecado.
É importante nós entendermos que o pecado não é o pecado cometido, confessado e abandonado, mas sim o pecado tolerado, escondido, ou seja, viver dia após dia em pecado, sem se arrepender daquilo. A palavra de Deus, no texto de Gálatas, no capítulo 5, traz uma lista de 15 pecados, onde deles vão se ramificando tantos outros. Leia. Veja o que esse texto diz para a sua vida. Texto de Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21. Leia. Os pecados que estão ali, que vão trazendo e gerando tantos outros em sua vida. E o texto de Isaías deixa muito claro: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vemos então que esses pecados, o pecado tolerado, oculto, aquele que nós não queremos largar, que vivemos dia após dia, tem sido um grande obstáculo para o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Então, neste momento, se você já leu em Gálatas ou lê depois, veja qual desses pecados tem atrapalhado a sua vida. Qual desses pecados tem atrapalhado você de receber as promessas de Deus na tua vida? E largue, mude. Converter-se é mudar a direção, ir completamente contra o pecado, erros, iniquidades, falhas, desobediência a Deus. É um outro caminho. É o caminho, é Jesus, a nossa luz, o nosso caminho. E então nós veremos que Deus é fiel sim para cumprir suas promessas em nossa vida. E nós vamos perceber o quanto Ele tem prazer em nos surpreender, em abençoar os nossos sonhos, abençoar as nossas vidas. Amado, você precisa entender que Deus te escolheu para viver as suas promessas. Ele torce por você, Ele sonda a tua vida, mas você precisa imediatamente, se você está tendo algum desses obstáculos atrapalhando a tua vida, o receber das maravilhas de Deus, você precisa abandonar, remover da sua vida a ignorância espiritual, a desobediência à palavra de Deus, a incredulidade, a inversão das prioridades, a resistência, essa dureza de coração e o pecado. Pois hoje é tempo de romper os limites. E então, meus queridos, que eu e você estejamos dispostos a nos lançar nas promessas, nos sonhos de Deus para as nossas vidas, mas que também possamos estar cheios do Espírito Santo para enfrentarmos com determinação as lutas que virão, pois sabemos que Deus caminhará conosco até o cumprimento de todas as suas promessas para as nossas vidas. Deus não brinca com a sua palavra. Ele coloca sonhos e propósitos em nosso coração para realizá-los. E Ele se alegra muito com isso. Portanto, fortaleça a sua fé. Creia na fidelidade do seu Pai amoroso até o final. E veja o que está em Jeremias no 1º capítulo. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Amados, grandes homens e mulheres de Deus já precisaram esperar para ver o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. E quando nós olhamos para a vida deles, nós vemos a constância nessa
crença de que Deus é todo-poderoso e que isso fez toda a diferença na sua jornada com o Senhor. Deus jamais se esquecerá das promessas que te fez. Ele é fiel à sua palavra, Ele não falha, Ele não mente. Tudo que saiu da boca dele é verdadeiro. Portanto, fortaleça o seu coração e mantenha-se firme na fé. Ela jamais será envergonhada. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amados, precisamos estar prontos, preparados, confiantes, obedientes, crendo na palavra de Deus, pois sem demora o noivo virá para buscar a sua noiva. E como nós estaremos diante de Jesus naquele grande dia? O que teremos para oferecer para o nosso Jesus naquele grande dia? Hoje é o momento, nesse devocional, que Deus nos chamou para refletir sobre todas essas questões e que realmente possamos tomar uma postura de fé, obediência inabalável no nosso Senhor. Amém? Fiquem na paz, meus queridos irmãos.